Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula, né? Na aula anterior, a gente viu a questão da segunda lei de Newton, né? Escrita em função do impulso de uma força e da variação da quantidade de movimento de um corpo, né? Onde o impulso de uma força era igual à variação da quantidade de movimento, né? Lembrando que o impulso nada mais é do que a aplicação de uma força em um corpo durante um intervalo de tempo. Tá? Hoje a gente vai dar continuidade, vai extrapolar um pouquinho essa ideia para reescrever a segunda lei de Newton da forma que ela mais tradicionalmente é vista, né? Nos livros de física e em várias outras situações. Tá? Como que a gente vê mais tradicionalmente a segunda lei de Newton, não como a forma que a gente viu na última aula, mas como a gente vai ver hoje. Mas como a gente vai ver hoje, é uma extrapolação do que nós vimos na aula passada. Muito bem, então. Vamos começar, então, aqui a nossa aula. Tá? Uma outra formulação, então, para a segunda lei de Newton. Né? Nós já vimos que a variação da quantidade de movimento de um corpo, o ΔQ, ele vai ocorrer simultaneamente com a ação de pelo menos uma força sobre o objeto. Então, enquanto age uma força sobre o objeto durante um intervalo de tempo, esta ação da força dentro de um intervalo de tempo vai causar a variação da quantidade de movimento do corpo. Tá? Pois bem, a variação da quantidade de movimento de um corpo em um intervalo de tempo ΔT, ela é dada pelo ΔQ. Quem é o ΔQ? É o Q final menos o Q inicial, que é a quantidade de movimento final do corpo menos a quantidade de movimento inicial do corpo. Muito bem, se a massa do corpo não variou durante o intervalo de tempo ΔT, então a sua quantidade de movimento variou apenas em função da velocidade. E a gente pode escrever, então, aquele ΔQ como sendo o quê? O ΔQ vai ser o produto massa vezes velocidade final menos a velocidade inicial. Né? Essa equação agora, ela vem da equação anterior, a equação de cima ali, né? Quem é o Q final? O Q final é a massa vezes a velocidade final, menos o Q inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial. Como a massa do corpo não varia ao longo do tempo, a gente bota ela em evidência. Então, se transforma nessa equação aqui de baixo, né? ΔQ é igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial do corpo. Muito bem. Bom, assim como a gente pode expressar a variação da quantidade de movimento ΔQ como sendo um produto, né, entre a massa do corpo e a variação de sua velocidade ΔV, né, então o ΔQ, que a gente viu lá 2, 3 aulas atrás, né, o ΔQ é m vezes ΔV, tá? Substituindo essa última expressão m ΔV na ΔQ, da segunda lei de Newton que a gente vai perceber, então, que a ação de uma força em um objeto de massa constante vai representar uma variação na velocidade em função do tempo em que a força atua. Então, a gente substitui esse mΔV na primeira equação que nós tínhamos e nós vamos ter que a força é igual a m vezes ΔV dividido por ΔT. Tá? Então, a força é igual a massa vezes o ΔV dividido por ΔT. Tá? E aí, nesta equação aqui, tá? A divisão de ΔV por ΔT é aquilo que a gente chama de aceleração do corpo. Tá? A aceleração do corpo vai ser dado pela divisão entre a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Tá? Então, ΔV por ΔT é a aceleração média do corpo. Tá? E aí a gente vai substituir, então, na equação anterior, vai substituir este ΔV por ΔT, né, que é a aceleração, vai substituir a aceleração aqui, ó. E aí nós vamos ficar com o que, então? Né? Portanto, considerando a força constante, podemos estabelecer que a aceleração também é constante. E podemos, então, representar a expressão da segunda lei de Newton como sendo o produto entre a massa e a aceleração que este corpo adquire. Tá? Que está aqui, ó, a tão famosa segunda lei de Newton, né? A equação da segunda lei de Newton, né? Que é o F igual a ma. Tá? F igual a massa vezes a aceleração. Quais são as unidades que nós vamos utilizar para essas grandezas físicas aqui? A força vai ser dada em Newton,
ou quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? A massa tem que estar em quilogramas, tá? E a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado ou o newton por quilograma. Muito mais comum a gente encontrar a aceleração em metro por segundo ao quadrado, tá? Então, esta é a segunda lei de Newton. E agora a gente vai ver, então, um videozinho aqui, né, que vai falar um pouquinho sobre a questão da força, ok? Vamos ao vídeo. Isso. Nós já sabemos que o momento se conserva caso não haja forças. Então, de alguma forma, a força deve estar associada com alguma variação de momento. Vamos supor que você tem essa caixa e ela está se movendo. Você quer aumentar a velocidade dela. Para isso, você precisa adicionar movimento nela. Você faz isso empurrando. Você empurrar a caixa para fazer ela ir mais rápido significa que você aplicou uma força. E essa força, por sua vez, causou uma variação na quantidade de movimento, que se traduz em uma velocidade maior. Mas espera, se a sua velocidade variou, você tem aqui outra grande quantidade física que conhecemos como aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, e ela diz que a força que atua em um corpo é igual à variação do momento. Só que você provavelmente viu essa mesma lei com outra cara, o F igual a ma, ou força igual a massa vezes aceleração. Muito bem, então o videozinho fez uma síntese do que eu expliquei, né, agora, juntando com o conteúdo da aula anterior, tá? Muito bem, vamos adiante, tá? Essa forma de expressar a segunda lei de Newton, gente, ela é importante porque ela evidencia o conceito físico de massa, tá? Ou seja, né, uma mesma força F aplicada a corpos com diferentes massas vai provocar variações distintas de velocidade, ainda que o intervalo de tempo seja o mesmo. Então, por exemplo, se eu pego uma estante com 50 kg de massa e uma outra estante com 100 kg de massa, eu aplico a mesma força nas duas estantes, a velocidade que a estante de 50 kg vai adquirir será maior do que a velocidade que a estante de 100 kg vai adquirir. Isso porque a massa entra neste fator importante para se calcular, então, a velocidade que o corpo adquire em função da força aplicada. Claro que a força aplicada dentro do mesmo intervalo de tempo, a mesma força no mesmo intervalo de tempo, tá? Bom, muitas situações do dia a dia evidenciam que a massa de um objeto representa a dificuldade de variar sua velocidade, ou seja, né, quanto maior a massa do corpo, mais difícil será para variar sua velocidade. A gente pode tomar como exemplo, por exemplo, dois caminhões, né, um carregado e outro vazio. A dificuldade para o caminhão carregado atingir uma velocidade de 100 km por hora será muito maior do que a dificuldade do caminhão vazio atingir essa velocidade, né? E isto por quê? Por causa da questão da massa em que o corpo contém, tá? Então, quanto maior a massa, maior o tempo de aplicação da força ou maior o valor da força que terá que ser aplicada para que sofra a mesma variação de velocidade, ok? Muito bem. Uma síntese, então, da segunda lei de Newton, tá? Vamos para mais um videozinho aqui para sintetizar a ideia da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Newton, em sua segunda lei, afirma que é necessário aplicar uma determinada força em um objeto para que este deixe de estar parado ou em estado de repouso. Quanto maior for a massa deste objeto, maior será a força que precisa ser aplicada nele. Newton chamou a força aplicada de força resultante, e sua unidade de medida é o Newton. Podemos dizer que força resultante é o efeito das forças aplicadas sobre o corpo. E quanto mais massa tiver este corpo, menor será sua aceleração. Imagine uma bola de boliche com uma massa de 2 kg. Para que ela tenha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, é preciso aplicar uma força resultante de 2 newtons. Se for uma bola de bilhar com 200 gramas ou 0,2 kg,
Para atingir a mesma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, será preciso uma força resultante de apenas 0,2 newtons. Sendo assim, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é a razão entre a massa de um objeto e sua aceleração. A segunda lei de Newton deixa mais clara a primeira lei, colocando a massa de um corpo como sua medida de inércia. Ou seja, quanto mais massa tem um corpo, mais força será necessária para tirá-lo deste estado de repouso, ou inércia. Por hora só, pessoal. Nos vemos na próxima! Muito bem, então o videozinho sintetizou, né, a segunda lei de Newton, tá? Dessa forma como a gente viu ela agora, como ela é muito mais comumente escrita, que é a força igual a massa vezes a aceleração. Muito bem, vamos lá. Exemplo 1, então. Agora vamos aplicar isso, né? Então, nós temos ali o exemplo 1 que diz o seguinte. Uma força de 30 newtons é aplicada separadamente em dois objetos diferentes, A e B, que passam a ter acelerações iguais a 5 metros por segundo ao quadrado o corpo A e 6 metros por segundo ao quadrado o corpo B, né, respectivamente. E aí o problema pede qual é a massa de cada um desses corpos, tá? Então, primeira coisa, separa os dados. Força igual a 30 newtons. Aceleração do corpo A, 5 metros por segundo ao quadrado. Aceleração do corpo B, 6 metros por segundo ao quadrado. E aí o problema pede qual é a massa do corpo A e qual é a massa do corpo B. Muito bem, então nós aplicamos a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Aplicamos dados inicialmente para o corpo A, então vou ter a força que é aplicada no corpo A, 30 newtons, igual a massa do corpo A, que é o que nós queremos descobrir, não sabemos, vezes a aceleração do corpo A, que nesse caso é 5 metros por segundo ao quadrado. Este 5 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficará 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 resulta em 6 kg. Então, a massa do corpo A, empurrado por uma força de 30 newtons, que adquire uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, a massa deste corpo é de 6 kg. Agora, a gente vai calcular a massa do corpo B, aplicando novamente a segunda lei de Newton, agora para o corpo B. Então, a força é igual a massa vezes a aceleração. A força aplicada no corpo B é a mesma força que foi aplicada no corpo A, portanto, 30 newtons. A massa do corpo B desconhecemos e a aceleração que o corpo B adquire é de 6 metros por segundo ao quadrado. Este 6 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 6 resultará, então, em 5 kg. A massa do corpo B é igual a 5 kg, tá? Pois bem, avaliem. É importante nós entendermos o contexto do problema, né? O corpo A adquire uma aceleração menor que a do corpo B. Se a aceleração do corpo A é menor que a do corpo B, significa, para uma mesma força aplicada aos dois corpos, significa que a massa do corpo A é maior. Então, está aqui, ó, a massa do corpo A maior que a massa do corpo B. O cálculo provou a teoria, ok? Muito bem, vamos lá. Exemplo 2 agora, tá? Exemplo 2 diz ali o seguinte, ó. Um corpo de 20 kg de massa movimenta-se no sentido positivo do eixo X com uma velocidade de 8 metros por segundo. No instante em que se aplicou uma força F de intensidade de 40 newtons, conforme indica a figura. E aí a figura mostra que a força que está sendo aplicada no corpo é uma força contrária ao movimento, tá? Então, o corpo está indo no sentido positivo do eixo X e a força está sendo aplicada no corpo no sentido negativo do eixo X. Letra A pede qual é a velocidade do corpo ao final de 10 segundos após a aplicação da força F, sabendo que inicialmente era de 8 metros por segundo. A letra B pede em que instante o corpo vai inverter o sentido de movimento. E aqui é uma coisa importante se analisar. Como a força está sendo aplicada no sentido contrário ao movimento deste corpo aqui, né, uma força que se aplica no sentido contrário faz a velocidade desse corpo diminuir. Então, o corpo vai diminuindo a velocidade até que ele para. E depois que ele para, permanecendo a aplicação da força, o que a força vai fazer? Vai fazer com que o corpo se desloque no sentido contrário. Então, ela vai no sentido
negativo. Este corpo aqui diminui a velocidade até parar e depois ele retoma o movimento no sentido contrário. Muito bem. Dados iniciais que a gente tem para o nosso problema, então. Uma força aplicada a F constante de 40 newtons, a massa do corpo 20 kg, a velocidade inicial de 8 metros por segundo. Para a letra A, quer saber qual a velocidade final depois de 3 segundos. E para a letra B, quer saber quanto tempo é necessário para que a velocidade final seja igual a zero. Tá? Muito bem, então. Ali, ó, primeira observação, que é aquilo que eu já havia comentado, né? Como a força está aplicada no sentido contrário ao que o corpo está se movendo, nós dizemos, então, que esta é uma força resistiva, né? E por isso que o sinal que acompanha o valor da força na equação deverá ser negativo. No exato instante em que o corpo inverter o sentido do movimento, a sua velocidade será nula, será igual a zero. Tá? Então, este é o segredo para a resolução deste problema. Muito bem, vamos lá para a letra A primeiro, calculando a velocidade final, então. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, e lembrando que a aceleração é ΔV dividido por ΔT, tá? Então, a gente substitui a aceleração por ΔV dividido por ΔT, e a gente vai ter, então, aqui ó, a força aplicada, como ela é oposta ao movimento, ela é negativa, então, menos 40, igual a massa do corpo é 20, que multiplica. Quem é o ΔV? É o V final menos o V inicial. O V final é o que nós queremos saber, não sabemos, e o V inicial é 8, dividido por 3. Tá? Dividido por 3. Bom, cuidado, gente. Aqui começa a se ter alguns problemas de matemática, tá? Os alunos atropelam o procedimento matemático e aí acabam por errar uma conta que seria relativamente fácil, tá? Muitos alunos cometem o erro de fazer o quê? Pegar o 3 aqui que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Não pode. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar este 20 aqui que está multiplicando e este 20 aqui passar para o outro lado dividindo. Tá? Então, vai ficar menos 40 dividido por 20 igual a velocidade final menos 8 dividido por 3. Bom, menos 40 dividido por 20 vai dar menos 2. Aí o 3 que está dividindo, agora sim o 3 que está dividindo pode passar para o outro lado multiplicando. Está aqui ele multiplicando. Menos 2 vezes 3 é igual a velocidade final menos 8. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. O 8 aqui está subtraindo, vai passar para o outro lado com a operação matemática inversa. O inverso de subtrair, somando. Então, 8 passa somando. Menos 6 mais 8 é igual à velocidade final. Portanto, a velocidade final do corpo, depois de 3 segundos da aplicação da força de 40 newtons, a velocidade final será de 2 metros por segundo, ainda se deslocando no sentido positivo do eixo x. Ok? Então, isto resolve a letra A. Agora, vamos à letra B. A letra B pede, então, para calcular qual tempo é necessário para que o corpo inverta o seu sentido de movimento. E no exato momento em que o corpo inverte o sentido de movimento, a velocidade final dele vai ser zero. Então, a gente vai atribuir a velocidade final igual a zero para poder calcular o tempo final na equação. Aplica a segunda lei de Newton de novo, força igual a massa vezes aceleração. Substitui a aceleração por ΔV dividido por ΔT e substitui os dados numéricos na equação. A força é menos 40, a massa é 20, ΔV, quem vai ser o ΔV? V final menos V inicial. O V final agora é zero, porque o corpo tem que parar para poder inverter o seu sentido de movimento. A velocidade inicial do problema era 8, então, velocidade final menos a inicial, dividido pelo ΔT. Novamente, este 20 que está multiplicando vai passar dividindo, menos 40 dividido por 20, igual a menos 8, porque 0 menos 8 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por ΔT. Menos 40 dividido por 20 vai dar menos 2. O ΔT está dividindo, vai passar multiplicando, então menos 2 vezes ΔT igual a menos 8. O menos 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu quero isolar o ΔT. Agora, cuidado aqui. Aqui vem um detalhe. Os alunos têm a péssima mania de botar aquela regra na cabeça. Muda de lado, muda o sinal. Não é verdade.
Quando muda de lado, muda a operação matemática. Vejam, o menos 2 está com que operação aqui? Ele está multiplicando. Então, o menos 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, mas ele leva consigo o seu sinal. Então, ó, menos 2 passa dividindo. Está aqui o menos 2. E aí eu vou ter menos 8 dividido por menos 2. Menos dividido por menos, mais 8 dividido por 2, 4. Então, são necessários 4 segundos para que o corpo pare o seu movimento e inverta o sentido do movimento, né? E deixe de ir para a direita e passe a ir para a esquerda, voltando no caso, né? Então, o corpo vai voltar, certo? 4 segundos são necessários para que o corpo pare e inverta o seu movimento. E com isso a gente fecha, então, o exemplo 2, tá? Exemplo 2. Muito bem. Mesmo esquema de sempre, vocês ficam agora com exercícios para treinar, para exercitar e compreender esse conteúdo que a gente trabalhou nesta aula, tá? Aquele esquema de sempre, data de entrega do exercício marcada lá no Classroom. E aí, tá? Temos o nosso bate-encontro, o nosso bate-canal, no nosso bate-horário sempre a segunda-feira às 10 horas, tá? Para tirar as dúvidas, tá? E com isso a gente fecha, então, a aula de hoje até o nosso próximo encontro, então, pessoal. Valeu, abração, tudo de bom para vocês. Cuidem-se, saúde, abraço.